Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Trago para vocês a resolução da prova da UFPE de legislação. Essa prova do concurso aconteceu no último domingo. E detalhe, estou trazendo aqui a correção da prova de assistente em administração nível D. Então, se você fez qualquer outro cargo nível D, essa resolução também está valendo para você, tá? Eu estou corrigindo a prova tipo 1. Então, a sequência do gabarito que eu vou colocar aqui é para o gabarito da prova tipo 1. Se você fez tipo 2, 3, é basicamente olhar o que eu estou falando e analisar qual vai ser a alternativa, porque vai ser o mesmo texto, só muda a alternativa, tá? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. Primeira questão, trata da Lei 8.112, tá? Felipe, servidor público federal, trabalha em repartição que disponibiliza carro e motorista para resolução de demandas de sua função. Como não tem carro próprio, ele costuma pedir ao motorista de seu departamento que leve seus filhos à escola. Felipe também já utilizou o veículo do departamento em finais de semana para lazer com a família. Analisando a situação hipotética e com base na Lei 8.112, a que penalidade Felipe está sujeito? Vamos lá. Advertência, cassação de aposentadoria, demissão, multa ou suspensão. Deixa aqui nos comentários qual é a penalidade que você acha que Felipe está sujeito, tá? Vamos lá, pessoal. Lá no artigo 117 vai dizer todas as proibições ao servidor. E nós temos uma proibição que casa bastante com o enunciado dessa questão, que é lá no artigo 117, inciso 16. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços e atividades particulares. Então, é exatamente o que Felipe está fazendo. Ele está utilizando pessoal e recursos materiais, né, que ele fala no artigo 117, inciso 16, ele fala utilizar pessoal ou recursos materiais. Ele, quando pede ao motorista para pegar os filhos dele no colégio, ele está utilizando pessoal e recursos por causa do carro. Quando ele utiliza o veículo do departamento no final de semana, ele está utilizando recurso material da instituição, da repartição em serviço e atividade particular. Então, de acordo com a Lei 8.112, artigo 132, no artigo 132 vai dizer para a gente que, no inciso 8, tá? O 132 vai dizer tudo que causa demissão, tudo que gera demissão. E lá no inciso 13 do artigo 132, ele vai dizer para a gente que a transgressão dos incisos de 9 a 16. Essa transgressão cometida pelo Felipe está exatamente no artigo 117, inciso 16. Portanto, demissão é o que nós temos aqui, tá? Então, essa é a nossa primeira questão, letra C, demissão. Vamos para a questão 27 da prova. O servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, ao entrar em exercício, ficará sujeito a estágio probatório, momento em que serão avaliadas sua aptidão e capacidade para o desempenho do cargo. Falei isso em live aqui recentemente, lá no Instagram e aqui também, tá? Considerando essa situação, analise a alternativa que contempla os fatores que serão objeto de observação. Assiduidade, disciplina, probidade, letra B. Capacidade de iniciativa, produtividade e honestidade. Letra C, responsabilidade, produtividade e probidade. Letra D, capacidade de iniciativa, disciplina, honestidade. E letra E, assiduidade, disciplina e responsabilidade. E eu deixo para vocês aqui a dica pro de responsa. Como assim, professor? O que é isso? Ó, você pegar o artigo 20, que vai tratar justamente desse tópico especificamente que nós estamos falando, nós vamos ver que esse dica pro de responsa é o D de disciplina, o K de capacidade de iniciativa e assiduidade, capacidade de iniciativa e assiduidade. O PRO vem de produtividade, tá? E o responsa de responsabilidade. E a gente tem a assiduidade, como eu falei. Então, olha só o que é que nós temos, tá? Nós temos assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Então, nós temos todas essas possibilidades. Assiduidade e disciplina, beleza. Probidade, não temos essa. Capacidade de iniciativa, produtividade, nós temos. Mas nós temos honestidade? Nós não temos. Responsabilidade, produtividade, beleza. Responsabilidade nós temos. E produtividade a gente não tem. A gente tem capacidade de iniciativa, né? Então essa aí está errada. Assiduidade, disciplina e responsabilidade, perfeito, tá? Então nós temos aqui que a letra E é a alternativa correta. Ok? Vamos para frente aí.
questão 28, a terceira questão da prova da parte de legislação específica do servidor. Considerando a Lei 8.112 de 1990, no que tange à gratificação natalina, assinale a alternativa incorreta. Esse grifo do incorreta é meu, tá? Não tá na prova. Mas sempre falo isso aqui a vocês. Quando você lê esse tipo de coisa, já destaca na sua prova para você saber que é o que? O incorreta. Por quê? Pode ser que a pessoa coloque uma alternativa correta na letra A e você não leu que era incorreta, já viu que a primeira está certa, marcou e pronto, já pensou que está tudo certo. Normalmente, quando é incorreta, eles colocam a letra A correta. Pode ver, pode dar uma pesquisadazinha em várias questões assim que eles geralmente não deixam a letra A sendo a incorreta. A gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro por mês de exercício do respectivo ano. Será que está correto? Segura. A fração igual ou inferior a 14 dias será desconsiderada como mês integral para fins de pagamento da gratificação natalina. Letra C. A gratificação natalina será paga até o dia 24 do mês de dezembro de cada ano. Letra D. O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração. E letra E. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Vamos na sequência. A primeira alternativa, a letra A, que fala que a gratificação corresponde a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro por mês de exercício no respectivo ano, está perfeita. Artigo 63 da Lei 8.112. Você pode seguir lá no artigo 63 que você vai ver exatamente como está colocado, como está posto. Letra B. A fração igual ou inferior a 14 dias será desconsiderada como mês integral. Essa aqui ela está correta, mas lá no artigo 63, ele vai trazer para a gente aqui que isso aqui é uma casca de banana, tá? É uma casca de banana. Por quê? Lá no artigo 63, ele fala assim, a fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. E aqui ele coloca, a fração inferior a 14 dias será desconsiderada como mês integral. Então, está correto. Isso está correto, porque a partir de 15 dias considera como integral. A partir de 14 para baixo, desconsidera-se. Então, é exatamente essa jogadinha que ele fez aqui. Porque quando você marcou, 14 dias, mês integral, tá errado. Não, mas está correto, tá? Você pode ver lá no artigo 63. Na letra C, vai falar, a gratificação natalina será paga até o dia 24 do mês de dezembro, até o Natal. Não, pessoal. Ela é sempre paga até o dia 20 de dezembro, conforme artigo 64. Então, você pode ver lá no artigo 64 da Lei 8.112, que tem dizendo que é até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Então, nós temos aqui que a incorreta é a letra C. O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês de exoneração, perfeito, artigo 65. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária, perfeito, artigo 66 da Lei 8.112. Seguindo aqui, olha só aqui essa questão da Joelma, tá? Joelma tem 55 anos e é professora universitária federal de Pernambuco há 26 anos. Durante sua carreira do Calypso, foi cedida a uma universidade mantida diretamente pelo estado de Pernambuco por 2 anos e tirou 2 licenças maternidade para cuidar de seus filhos. Pretendendo programar sua aposentadoria, a professora resolveu consultar o departamento pessoal da UFPE, considerando o caso apresentado. Detalhe, pessoal, com base na Lei 8.112, que resposta a professora recebeu? Está falando que Joelma, professora federal, 26 anos de carreira, de exercício, foi cedida para uma universidade, para uma estadual. Detalhe, dentro dessa sessão, ela teve 2 licenças maternidade. Tá? Então, primeiro ponto, o fato dela ser cedida, o fato dela ter tirado essas 2 licenças, não vai tirar o tempo de exercício, de efetivo exercício dela. Então, isso não vai mudar em nada. Ela foi cedida e continuou trabalhando. Ela teve a licença maternidade, que é um direito da mulher, e permanece contando tudo para progressão, tempo de efetivo exercício, tudo normal. Então, ela não teve quebra de vínculo, nem teve uma licença
em que fosse utilizado, em que não fosse mais considerado o efetivo exercício. Então isso não está dentro aqui do que foi posto na questão. Então ela tem 26 anos de exercício, tá? Esse é o ponto. E aí ela foi até o departamento de pessoal e, com base na Lei 8.112, a questão está perguntando qual a resposta que a professora recebeu, tá? Joelma ainda não pode se aposentar, pois não atingiu a idade mínima necessária de 60 anos. Joelma ainda não pode se aposentar, pois o tempo em que foi cedida não pode ser contabilizado para esse fim. Joelma já pode se aposentar, porém receberá apenas proventos proporcionais. Joelma já pode se aposentar com recebimentos de proventos de forma integral, ou Joelma ainda não pode se aposentar, pois deve completar 30 anos de exercício. Primeiramente, já deixo aqui para vocês que essa questão, assim como aquelas que tratam do tempo, né, para que você possa adquirir estabilidade e do estágio probatório e que você seja um servidor estável, é polêmica, não deveria ser, tá? Por quê? Porque houve alteração constitucional e a lei não foi atualizada. Nesse caso aqui, nós temos que lá no governo Temer aconteceu essa emenda constitucional, a famosa reforma da Previdência, tá? Ela revogou basicamente o artigo 186 da Lei 8.112. E é basicamente o que essa questão está tratando aqui, o artigo 186 da Lei 8.112. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou responder para vocês aqui à luz somente da 8.112, sendo que quando você entra na Lei 8.112, você lê o artigo 186, ele coloca lá, vide artigo 40 da Constituição. Ou seja, ele está dizendo, meu amigão, você está lendo aqui, mas o que vale é o que está lá na Constituição. Eu particularmente não sei por que isso não foi atualizado ainda, né? Eu não sei, porque se é de 2019, esse texto aqui já poderia ter sido atualizado, né? E aí causa todo esse problema em esse tipo de questões, porque provavelmente a pessoa que elaborou essa questão, ela não conhece esse tipo de coisa, né? Que está na lei com esses detalhes. Talvez a pessoa pega isso, bota alguma inteligência artificial, utiliza algum banco de questões que não é atualizada, de 2018 ou enfim, antes de 2019, e ele gera questões desse tipo, tá? Então vamos lá, eu vou falar aqui à luz da 8.112 e à luz da Constituição Federal no seu artigo 40, tá bom? Então, primeiramente, de acordo com a 8.112, a idade mínima para aposentadoria é 60. De acordo com a Constituição, 62. Então vamos lá, olhando pela Lei 8.112, primeiramente Joelma tem 55 anos, né? Então, se ela fosse uma servidora de qualquer outra parte, de qualquer outra carreira que não fosse docente, ela não poderia se aposentar. Só que a questão deixou claramente que ela é professora. Então, de forma resumida, a gente tem o seguinte, que a aposentadoria ela pode acontecer por invalidez permanente, que aí é no caso de incapacidade permanente para o trabalho. A gente tem a outra situação, que é a compulsória, que acontece agora com 75 e não mais 70 anos, como acontecia antigamente, antes dessa emenda constitucional 103 de 2019, a reforma da Previdência. E a voluntária, a gente tem o seguinte, ela acontece com a idade mínima de 62 anos se mulher e 65 se homem. Só que a gente tem uma situação que, segundo a Constituição Federal, no artigo 40, parágrafo 5º, fala que a idade mínima será reduzida em 5 anos se essa aposentadoria voluntária ela acontecer para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no fundamental e médio fixados em lei complementar. Então, nesse caso aí da Joelma, ela tem a idade de 55 anos e pela lei atual da Constituição Federal, ela deveria ter 57, que seria 62 menos 5 anos. Então, a gente pode fechar aqui de qualquer forma que Joelma não poderia se aposentar. Professor, até 2019, se aposentava. Isso assim, professor universitário de nível superior somente se aposentava com 25 anos. Depois dessa emenda constitucional 103, só do ensino básico. Lembrando que a carreira BTT dos professores dos institutos federais que atuam no ensino básico também tem direito, caso você esteja atuando, deixo isso aqui bem frisado, tá? Com 25 anos, ter direito à aposentadoria, se você tiver a idade mínima para se aposentar, que agora para a mulher é 62 anos, tá? Primeiramente, ela teria idade para se aposentar com 55? Ela teria, de acordo somente com a 8.112.
com a Constituição, não. Ou seja, na prática, o que é que o Departamento Pessoal da UFPE diria para ela? Diria outra coisa diferente do que está aqui nas alternativas, tá? Porque aqui não tem nenhuma alternativa que de fato siga o que a Constituição Federal está dizendo para a gente. Então, Joelma ainda não pode se aposentar, pois não atingiu a idade mínima necessária de 60 anos? Esse aqui seria errado, tá? Seria errado à luz somente da 8.112 antes da Emenda Constitucional 103 de 2019, porque ela atua como professora. Então, antigamente, como era considerado? Ó, no artigo 186, ele falava que sim, ó, aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério se professor e 25 se professora, com proventes integrais. Ela tem 55 anos e aqui não falava da idade, tá? Então, antigamente ela poderia. Ela trabalhou 25 anos, tem 25 anos de contribuição, ela já poderia se aposentar com proventes integrais, tá? Então, o que fala na 8.112, antes da Emenda Constitucional 103 de 2019, era isso. Então, o Joelma ainda não pode se aposentar, pois o tempo em que foi cedido não pode ser contabilizado? Errado, tá? Esse tempo contabiliza sim. Lá no artigo 102 vai dizer que são considerados como efetivo exercício. Exercício de cargo em comissão é equivalente em órgão ou entidade dos poderes da União, dos estados, municípios e Distrito Federal. Então, ela foi o poder do estado. Beleza, tá dentro, né? Então, ela contaria como efetivo exercício perfeitamente. Ela, como eu disse, né? Ela continuou trabalhando, continua como efetivo exercício. Então, a letra B estaria eliminada. A letra C. Joelma já pode se aposentar, porém receberá apenas proventos proporcionais. Ó, nesse caso aí, gente, a gente tem que olhar a parte do artigo 186, inciso 3, se estivermos olhando somente 8.112, que diria que se ela pedisse aposentadoria voluntariamente, e se ela não fosse professora para os outros cargos, ela teria aí proventos proporcionais, tá? Mas não é o caso. De acordo somente com a Lei 8.112, Joelma já pode se aposentar com recebimento de proventos de forma integral, tá? Porque artigo 186, lá na linha B, tá? Lá na linha B do inciso 3, fala da aposentadoria. Acontece a aposentadoria por invalidez permanente, compulsoriamente, né? Antigamente, né? Pela 8.112, 70 anos e agora 75. E voluntariamente, aí a gente tem várias situações, lembrando que agora nós temos aí que a idade mudou, antigamente era 65 para o homem, 60 para a mulher, agora nós temos que para a mulher é 62 anos de idade mínima, tá? À luz somente da 8.112, desconsiderando a Constituição, desconsiderando o texto que vem na própria 8.112, à frente dela seria a letra D, tá? Ou seja, essa questão aqui, ela é totalmente passível de anulação. Então, como diria Joelma, a lua me traiu. Essa questão aqui, com certeza, vai ser anulada. A banca deve anular essa questão, porque essa questão está desatualizada. Essa questão está considerando o artigo que foi atualizado em 2019, tá? Então, ele está usando aí a letra da lei de forma equivocada, porque dentro do enunciado, né, ele pede qual seria a resposta do Departamento Pessoal da UFPE. Então, seria errado, não temos nenhuma das alternativas aqui que seria que atenderia corretamente, tá? Então, seguindo aqui, vamos para frente. As condutas adiante descritas são proibições ao servidor público federal previstas na Lei 8.112 de 1990. Nas afirmativas a seguir, complete as lacunas com as penalidades cabíveis a cada situação. Pessoal, mais uma vez, né? A questão de preencher lacuna. Caramba, 2023, né? Mas é isso, vamos para frente. A prática de usura, sob qualquer de suas formas, é passível de o servidor que proceder em suas atividades de forma desidiosa poderá ser penalizado com aliciar subordinados a se filiarem a partido político é conduta sujeita a, e 4, retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição é ação sujeita a. Esse 4 aqui eu já falei no vídeo de hoje, né? Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta as penalidades na ordem correspondente a cada situação apresentada. Suspensão, advertência, demissão, advertência, suspensão, demissão, suspensão. Letra C, demissão, suspensão, advertência, suspensão. Letra D, demissão, advertência, advertência. Letra E, suspensão, advertência, suspensão, advertência. Então, deixe aqui nos comentários qual você acha que é a alternativa correta e vamos lá, vamos analisar cada ponto aqui, ó. A prática de usura, né? O que é a usura? É você emprestar dinheiro com juros abusivos, tá? Então,
Você emprestar o dinheiro para algum outro servidor a uma taxa abusiva, está previsto lá no artigo 117, inciso 14. Tá? E se você for olhar no artigo 132, que vai dizer quais são os casos de demissão, ele vai dizer que, lá no seu inciso 13, que a transgressão dos incisos 9 a 16 geram demissão. E a gente tem que aqui é o que? O inciso 14. Então, o primeiro nós temos que é demissão. Então, a gente já elimina A, B, E. Já eliminamos A, B, E. Ficamos entre C e D. O servidor que proceder em suas atividades de forma desidiosa poderá ser penalizado com, pessoal, preguiçoso, demissão, tá? Preguiçoso, desidioso, preguiçoso, demissão. Ó, desidioso, artigo 117, inciso 15. Está dentro desses incisos do artigo 132, inciso 13, que diz que todos os incisos do 9 ao 16 do artigo 117 geram demissão. Então, 2, demissão também. Então, nós temos demissão, só temos letra D. E aí a gente já mata que é a letra D. Vamos só continuar, né, para analisar. Aliciar subordinados a se filiarem a partido político é esse aí que é o artigo 7, tá? E é a advertência. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição é ação sujeita a... Ó, já falei disso aqui, tá lá no artigo 117, inciso 2, a advertência. Porque a advertência vai ser tudo que infringe os incisos de 1 a 7 e o 19 do artigo 117 da Lei 8.112. Então, a advertência. Então, retirar sem prévia anuência é o inciso 2 do artigo 117 e aliciar subordinados é o inciso 7. Ambos estão dentro da advertência. Então, os dois primeiros, demissão, os dois últimos, advertência. Então, você está gostando desse vídeo, está curtindo? Deixa aqui ó, o seu like, se inscreve no canal, tá? Deixa um comentário aqui se você está curtindo mesmo de verdade. E me segue lá no Instagram, é o @marquescruz, que eu também estou trazendo aí novidades por lá e fazendo algumas lives regularmente, tá? Vamos agora para a questão de número 31. Ângela, servidora pública federal estável, foi demitida de seu cargo. Inconformada, ajuizou demanda judicial que determinou sua reinvestidura ao cargo anteriormente ocupado. Com base na Lei 8.112 de 1990, a situação relatada é caso de... Pessoal, vamos lá. Quando a gente tem uma pessoa que foi demitida e ela teve a sua demissão invalidada, certo? Por duas situações, ou por processo administrativo, né? Ou através de uma sentença judicial transitada em julgado, né? No caso, quando ela tem essa decisão invalidada, né? Seja administrativamente ou judicialmente, qual é o nome que a gente dá a isso? Deixa aqui no comentário, tá? Agora, vamos lá, quem lembra? Eu já falei isso, inclusive falei nessas lives que eu venho fazendo lá no Instagram agora recentemente. Fiz 3 lives, 2 de conteúdo, uma de resolução de questões, tá? Vamos lá, primeiro, já vou matar isso aqui, eu não vou ler as alternativas não, já vou dizer para vocês, tá? Esse caso aqui é um caso de reintegração. A gente tem letra A e letra D que falam de reintegração. Então vamos analisar e ver qual que delas que é a alternativa correta. Primeiramente, letra A. Reintegração e se o cargo anteriormente ocupado por Ângela tiver sido provido, o seu atual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade, ou ainda exonerado caso a pessoa não seja estável. Então, é possível, sim, de acordo com a Constituição, tá? Então, a gente já tem aqui que é a letra A perfeitamente, tá? Porque, ó, no artigo 28, ele fala pra gente assim, ó, é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação. Quais situações, né? Quando esse cargo foi ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando foi invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Então, o parágrafo 1º diz, na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado que tem no artigo 30 e 31. Beleza. Parágrafo 2º. Encontrando-se provido o cargo, nessa situação aqui que ele coloca, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. Só que você só pode ser posto em disponibilidade se você for estável. Então, se você não for estável, rua, exoneração, tá?
Então, vamos ler a letra D para entender por que ela está errada, né? Reintegração, e se o cargo anteriormente ocupado por Ângela tiver sido extinto, ela será readaptada. Readaptação é outra coisa, né? É quando você retorna, você é reinvestido devido a uma limitação física ou mental, tá? Então, a gente não tem essa situação colocada aqui. E agora vamos para uma questão casca de banana, como eu coloquei aqui, ó, questão casca de banana. Gente, essa questão aqui, olha, é absurdo o nível que as pessoas colocam de decoreba nas questões, assim, para você poder passar na prova de concurso, tá? Essas questões, essa banca, ela fez isso, né? De fazer uma casquinha de banana. Eu vou ler com vocês aqui, vocês vão entender isso, tá? Em relação às regras deontológicas contidas no decreto 1171, assinale a alternativa correta. Tem um vídeo aqui no canal em que eu faço a leitura e a explicação completa desse decreto, tá? Inclusive é um dos vídeos mais vistos aqui do canal. Recomendo que você veja esse vídeo, porque vendo esse vídeo, é certo você gabaritar todas as questões do decreto 1171, tá? Certo mesmo. O pessoal vê o vídeo e depois só vem agradecer. Inclusive, se você acertou essa porque viu o vídeo, deixa aqui nos comentários, tá? Em relação às regras deontológicas contidas no decreto 1171 de 1974, assinale a alternativa correta. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores, que devem nortear o servidor público no exercício do cargo ou função, mas não fora dele. Errado, tá? Por que é errado? Porque é dentro e fora dele, tá? Então tá errado aqui totalmente. Eu falo muito bem sobre isso lá no vídeo, gente. Recomendo demais que vocês vejam. Você é servidor dentro e fora da instituição. Então é no exercício do cargo ou função e fora dele, você continua sendo servidor. Então o que você fala, você também é responsabilizado, tá? Então letra A tá errada por isso. Letra B. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, exceto por ele próprio. Quer dizer, então, que o servidor público não paga imposto? Então, morreu aqui, não vou nem ler o resto, tá? Então, tá errada essa, né? Por quê? Porque não é exceto por ele próprio, é inclusive por ele próprio, tá? Letra C. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Perfeito, tá? É o que coloca lá no decreto 1171, tá? Vamos para a letra D. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus subordinados, velando atentamente por seu cumprimento, evitando assim a conduta imprudente, os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo negligência no desempenho da função pública. E aqui que é a casca de banana que eu falei a vocês, porque ele trocou duas palavrinhas muito parecidas, tá? Ele trocou negligente por imprudente duas vezes. Então vou ler novamente com vocês como deveria ser, ó. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus subordinados, velando atentamente por seu cumprimento, evitando assim a conduta negligente. E ele colocou conduta imprudente. Então, primeiro erro. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência. E ele colocou negligência no desempenho da função pública. Letra E. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la, salvo quando contrária aos interesses da administração pública. Então, para aqui, tá? A pessoa pode omitir a verdade quando ela é contra os interesses da administração pública? E aí? Isso aí é totalmente errado, tá? Você não pode omitir porque ela é contra o interesse público, tá? Então, se fosse assim, a gente não tinha nem a lei de acesso à informação, tá? Então, essa questão aí, ela veio com essas pegadinhas. Eu acho que o principal, né? Porque, eu vou ser sincero, quando você lê a letra C e a letra D, fica muito difícil de identificar qual é o problema da letra D. Então, numa leitura inicial, você fica entre C e D. Qual é o erro da letra D? Até que você saca essa casquinha de banana que é trocar negligente por imprudente. Então, é isso, tá? Letra C. Mais uma vez, reforço, esse tipo de questão aqui, eu não vejo como algo salutar numa seleção, tá? Porque essa mudança sutil de uma palavrinha assim, ela não mede o conhecimento. E eu não estou aqui querendo
causar polêmica e tal, é porque realmente eu acho que o que deveria ser cobrado nesse tipo de prova era mais o raciocínio do que o fato de decorar, tá? Vamos seguir aqui. Ó. Aqui nós vamos falar sobre a lei de acesso à informação, tá? Sobre o pedido de acesso à informação previsto na lei 12.527 de 2011. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. O pedido de acesso à informação aos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios deverá ser apresentado por meio específico, disponível nos sítios eletrônicos, resguardando-se o anonimato do interessado. Vamos para a letra B. O órgão ou entidade que receber pedido de acesso à informação de interesse público pode exigir explicações quanto aos motivos determinantes da solicitação. Letra C. Os órgãos e entidades do poder público deverão, se houver possibilidades técnicas, viabilizar alternativas de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet. Letra D. Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar. Letra E. A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, independentemente da anuência do requerente. Vamos lá, quero que você já deixe aí qual alternativa você acha que é a correta nos comentários e vamos comentar aqui da letra A até a letra E qual a correta, quais são as erradas, porque ele pede a alternativa correta, tá? Primeiramente, ó, ele fala nesse item A que a pessoa, quando fizer um pedido de solicitação de uma informação, ela tem o direito de anonimato resguardado. No artigo 10, fala: qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso à informação aos órgãos ou entidades referidos no artigo 1º desta lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Ou seja, não pode ser anônima, não pode ser anonimizada, tá? Então, letra A errada. Letra B. Também no artigo 10 vai justificar isso aqui, ó. Ele fala que o órgão ou entidade que receber o pedido de acesso, aí lá na frente, pode exigir explicações? Não, né? Que eu acabei de falar, que lá no artigo 10º, parágrafo 3º, nesse caso aqui no parágrafo 3º, são vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informação de interesse público. Então, errada, tá? Porque é proibido que esse órgão pergunte: por que você quer essa informação? Está querendo descobrir alguma coisa que a gente fez errado? Então, obviamente que é proibido. Letra C. Também está no artigo 10 a resposta para ela, tá? Os órgãos e entidades do poder público deverão, se houver possibilidades técnicas, viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos por meio de seus sítios oficiais na internet. Ó, o artigo 10, parágrafo 2º diz: os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet. Então não talvez, se tiver possibilidade, não, eles devem, é uma obrigação. Letra D. Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar? Perfeito. Artigo 11, parágrafo 3º vai dizer exatamente isso para a gente. Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar, tá? Então, essa é a alternativa correta, letra D. Vamos para a letra E. A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, independente da anuência do requerente? Não. Esse tipo de informação tem que ser solicitada a anuência do requerente, tá? Ele pode querer impressa, inclusive, se ele pedir impressa, ele tem que pagar por isso, né? Pode ser cobrado, tá? Questão 34. Informações em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, podem ser classificadas como ultrasecretas, secretas ou reservadas. Quanto aos prazos máximos de restrição de acesso a tais informações e a competência de agentes para sua classificação, assinale a alternativa correta. E desde já considero que essa aqui é a questão mais difícil dessa prova da parte de legislação, tá?
Porque essa parte especificamente, ela trata de vários agentes, em várias situações, e tem vários prazos, né, de prescrição enfim, esses prazos em que a pessoa pode ter alguma restrição, né, em relação, prazo máximo em relação a essas restrições. Então vamos lá, vamos devagar aqui, tá? Vamos com calma para poder entender certinho essa questão. De acordo com o artigo 27, a gente está falando da mesma lei anterior, tá? De acordo com o artigo 27, a classificação do sigilo de informação no âmbito da administração pública federal é competência. A gente tem que se for no grau ultra secreto, quem é que pode classificar esse sigilo de informação? A gente tem o presidente da República, vice-presidente da República, ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas. Além deles, comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. Se for ultra secreta, são esses aqui. Se for secreta, são as autoridades desse que eu acabei de mencionar, né? Todos eles, presidente, vice-presidente, ministro de Estado, autoridade de mesma prerrogativa, enfim, todos eles. E, além deles, os titulares de autarquia, fundações e empresas públicas de sociedade e de economia mista. E quando a gente vai para o grau reservado, né, que vai lá no inciso 3 do artigo 27, ele vai falar das autoridades referidas nos incisos 1 e 2 e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia, nível DAS, ou DAS, ou superior do grupo de direção e assessoramento superiores ou de hierarquia equivalente de acordo com a regulamentação especificada em cada órgão ou entidade, o que segue o que está, né, disposto nesta lei. Beleza. O que mais? Ele vai dizer para a gente aí vários outros pontos. Eu vou ler agora as questões e aí a gente volta para cá, tá? Informações ultrasecretas podem ser classificadas por chefe de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. Beleza, perfeito, né? E terão um prazo máximo de restrição de 25 anos. Então, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 24, ele vai dizer para a gente que esses prazos máximos de restrição são: se for ultrasecreta, 25 anos. Então, olha aí, ó, informação ultrasecreta pode ser classificada por chefe de missões diplomáticas consulares permanentes no exterior e terão um prazo de 25 anos máximo, perfeito. Então, a gente sabe que essa aqui já é a correta, tá? Então, a gente tem essa informação aqui que essa é correta. Vamos seguir aqui e entender por que as demais não estão corretas. Informações secretas podem ser classificadas por titulares de economia mista e terão prazo máximo de 10 anos. Olha aí, gente. A informação secreta pode ser classificada por titular de economia mista? Pode. Eu até acabei de mencionar. Só que o prazo não é de 10 anos. O prazo é de 15 anos. Então, a letra B fica incorreta. Letra C. Informações secretas podem ser classificadas pelo comandante do Exército. Gente, ó, sempre assim, ó. Se o comandante do Exército ele pode a ultra secreta, né, então ele pode qualquer uma abaixo. Então, a gente tem que o comandante do Exército pode, só que ele está falando que a secreta são 5 anos, a secreta são 15 anos, como eu acabei de mencionar. Informações ultra secretas podem ser classificadas pelo presidente da República e terão prazo máximo de restrição de 100 anos. Gente, olha, essa questão dos 100 anos, né, foi até uma polêmica há um tempo atrás. Ele não está falando desse tipo de informação, ele está falando de informação sigilosa, pessoal, tá? Então, esse tipo que foi muito polêmico aí no ano passado, né? É de 100 anos, de fato. Só que não é isso que ele está colocando aqui. Uma informação ultra secreta não é uma informação pessoal. Vamos lá, vamos seguir. Informações ultra secretas, secretas e reservadas podem ser classificadas pelo presidente da República, beleza? Terão prazos máximos de restrição, respectivamente. 100, não. Ultra secreta, 25 anos. Depois ele fala respectivamente, né? Ultra secreta, a secreta são 15 anos e a reservada 5 anos. Então, todos esses prazos aí colocados na alternativa E estão errados. Então, como eu falei para vocês, eu considero essa questão a mais complexa da parte de legislação dessa prova, porque são muitas informações, são muitas datas e, enfim, isso aí gera de fato uma confusão. Vamos para frente aqui, ó. Essa questão aqui também é uma questão que eu acho que não é fácil, tá? Essa questão aqui ela não é uma questão muito simples, mas no final ela se torna um pouco simples se você já tinha lido minimamente por causa de certos valores que são colocados aqui. Vamos lá. A empresa Lanchinhos Gostosos é uma entidade privada que foi contratada via licitação pelo Executivo Federal para fornecer merenda a alguns projetos sociais. Os sócios da empresa
subtraiu e destruiu informações sigilosas a que teve acesso em razão do contrato firmado com a administração, causando severos prejuízos aos cofres públicos. Descoberta a conduta ilícita, a empresa foi punida com a rescisão do vínculo com o poder público e multa de R$ 700 mil. Considerando a situação hipotética e com base no decreto 7.724 de 2012, a punição aplicada foi incorreta, pois a multa não poderia ultrapassar R$ 600 mil por se tratar de entidade privada. Foi incorreta, pois a pena de rescisão do vínculo com o poder público não pode ser aplicada juntamente com multa, visto que o ordenamento jurídico brasileiro proíbe dupla condenação pelo mesmo fato. Foi incorreta e a Lanchinhos Gostosos terá prazo de 15 dias para apresentação de defesa, contado da ciência do ato administrativo que estabeleceu a punição. Foi correta, pois o valor da multa está dentro dos parâmetros legais e a sanção de multa pode ser aplicada juntamente com a penalidade de rescisão do vínculo com o poder público. E letra E, foi incorreta, pois o valor da multa para a pessoa privada pode ser estabelecido entre o valor mínimo de R$ 5 mil e R$ 700 mil. Vamos lá, vamos aqui dizer qual que é a correta e por que as demais estão incorretas. Então, essa situação aí é perfeita, né? Ela foi incorreta porque a multa não poderia passar dos 600 mil. Artigo 66, parágrafo 2º, inciso 2. A multa prevista será aplicada sem prejuízo da reparação pelos danos e não poderá ser, inciso 2, inferior a R$ 5 mil, nem superior a R$ 600 mil no caso de entidade privada. Então, letra A, foi incorreta, pois a multa não poderia ultrapassar 600 mil e ele falou que a multa foi 700 mil. Então, a gente já matou aqui. Essa é a última questão, inclusive, né? Aí vamos só seguindo, né? Ele diz que foi incorreta, pois a pena de rescisão do vínculo com o poder público não pode ser aplicada juntamente com multa. Só que, no parágrafo 1º, ele vai dizer que a sanção de multa poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos 1, 3 e 4 do caput. Então, sim, perfeitamente. Então, não foi incorreta. Letra C, foi incorreta e a Lanchinhos terá prazo de 15 dias. Pessoal, a lei fala de 10 dias e não de 15 dias, tá? Então, tem um erro aí em relação ao prazo, não são 15 dias, são 10 dias. Letra D, foi correta, pois o valor da multa está dentro dos parâmetros. Não, a gente viu que é até R$ 600 mil. Foi correta, pois o valor da multa para a pessoa privada pode ser estabelecido entre 5 mil e 700 mil. Errado também, que a gente viu que o máximo é 600 mil reais. Então a gente encerra aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você fez a prova, deixa aqui nos comentários. Se não, né, também comenta aqui o que é que você achou dessa prova, se achou um nível muito difícil. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Até o próximo vídeo e valeu, tchau, tchau.